Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. O Evangelho nos revela que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Essas palavras marcam um dos momentos mais profundos da jornada espiritual, o instante em que a alma, recém-batizada na luz, é conduzida ao silêncio para ser lapidada. O deserto é o lugar onde o ruído do mundo cessa, e o ser humano se encontra apenas com o eco de sua própria alma. Não é o inimigo que o leva até lá, é o Espírito. É o próprio Deus que nos conduz ao vazio para que possamos descobrir o que realmente nos preenche. O deserto é o templo do aprendizado silencioso. Ali, as máscaras caem, e tudo o que não é essencial se desfaz como poeira ao vento. O jejum de Jesus não é apenas a abstinência de alimento, é o símbolo do esvaziamento do ego, da renúncia aos prazeres que distraem, da libertação dos apegos que mantêm a alma prisioneira. Durante 40 dias e 40 noites, ele se entrega ao silêncio e à fome, não apenas a fome física, mas o anseio ardente por Deus. A fome do corpo é a porta pela qual o Espírito desperta a fome do céu. Todo discípulo, mais cedo ou mais tarde, é chamado a atravessar seu próprio deserto. Às vezes, esse deserto se manifesta como solidão, como dúvida, como silêncio de Deus. Mas é nesse silêncio que o Espírito fala. A ausência aparente é, na verdade, a preparação da presença. É ali, no terreno árido, que a fé se torna viva, a consciência se purifica e o coração aprende a confiar sem provas. O deserto, portanto, não é castigo, mas escola. Não é punição, é depuração. Ali, o Espírito nos mostra o que ainda governa nossa alma, o medo, o orgulho, o desejo de controle. E cada tentação que surge não é uma armadilha, é um espelho. Um espelho que reflete as sombras que ainda precisam ser iluminadas pela verdade. Quando o homem espiritual aceita ser conduzido pelo Espírito, ele não teme o deserto. Ele compreende que o caminho árido é o solo fértil do renascimento. A fome, a sede e o silêncio tornam-se mestres divinos. O que parecia vazio revela-se como plenitude, porque o Espírito está ali, conduzindo, fortalecendo, sustentando. E é assim que Jesus nos ensina: antes da glória, vem o silêncio, antes da manifestação do reino, vem o retiro da alma. Quem foge do deserto foge do próprio amadurecimento. Quem o abraça, encontra Deus dentro de si. A verdadeira fome que move o ser humano não é a do pão terreno, mas a do sentido, a da presença, a da comunhão. Como está escrito no livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te provar e te fazer saber o que estava em teu coração. E também no Salmo 63, a minha alma tem sede de ti, num deserto árido e sem água. Jesus, conduzido pelo Espírito, nos mostra que a tentação e o deserto são parte do caminho que prepara o templo interior. Quando o ego se cala e a alma se rende, o Espírito fala com clareza. E o silêncio torna-se voz. O vazio, presença. A aprovação, bênção. O deserto é o altar onde o homem velho morre e o novo homem nasce. Aquele que entra conduzido pelo Espírito sai fortalecido pela luz. E a fome que parecia dor revela-se o chamado da alma pela plenitude de Deus. Porque o Espírito conduziu Jesus ao deserto, e não a um lugar de conforto. Porque é no silêncio do deserto que o coração humano se torna receptivo à voz divina. O conforto distrai, mas o deserto desperta. O que o deserto simboliza dentro de mim? Ele representa o espaço interior onde todas as ilusões se desfazem e só a verdade permanece. É o terreno sagrado onde enfrento minhas sombras e descubro minha real identidade espiritual. Porque o Espírito permite que sejamos tentados. Porque a tentação revela o que ainda precisa ser curado. Não é castigo, é diagnóstico. Ela mostra os pontos onde a luz ainda não penetrou completamente. O que significa jejuar de verdade? Significa esvaziar-se de tudo o que ocupa o lugar de Deus em mim, o orgulho, o medo, o desejo de controle. Jejuar é abrir espaço interior para que a presença divina possa habitar. Por que Jesus teve fome? Porque ele assumiu plenamente a humanidade. A fome simboliza o anseio da alma por sentido, por comunhão,
por plenitude. Ensina-nos que mesmo o Filho de Deus sentiu falta, e transformou essa falta em oração viva. O que acontece comigo quando enfrento o meu próprio deserto? As máscaras caem. O que eu realmente sou vem à tona. E o Espírito me ensina a confiar, mesmo sem ver, a continuar, mesmo sem sentir. Como posso reconhecer que estou sendo conduzido pelo Espírito, e não pelo medo? O medo empurra, o Espírito conduz. O medo prende, o Espírito liberta. Quando o caminho me purifica e me aproxima da paz, ainda que doa, é o Espírito que está agindo. Que virtudes o deserto desperta? A fé que persevera, a humildade que aceita, a paciência que espera, a pureza que nasce da entrega. O que o jejum e o silêncio curam em mim? Curam o excesso de ruído, de pressa, de controle. Curam a alma da dependência do mundo e a ensinam a depender do Pai. O que acontece se eu recusar o meu deserto? Permaneço girando nos mesmos ciclos de ilusão, sem crescer, sem ouvir a voz de Deus que só fala na quietude. E se eu aceitar o deserto como escola do Espírito? A minha dor se transforma em força. A minha carência, em sabedoria. A minha solidão, em comunhão. O que Jesus me mostra ao ser conduzido ao deserto? Que o Espírito nunca nos leva onde Deus não esteja. Que cada passo, mesmo no vazio, é parte do caminho da luz. E que toda fome, quando oferecida ao Pai, se torna semente de plenitude. A primeira tentação, transformar pedras em pão. No silêncio do deserto, Jesus caminha. O corpo sente a fome, mas o espírito permanece desperto. 40 dias e 40 noites em jejum, e então vem a voz sutil, insinuante, que desafia a fé. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. A tentação não é apenas sobre o alimento. É sobre o poder. É sobre o desejo de resolver, de provar, de saciar a urgência humana. Mas Jesus não cede. Com serenidade, responde. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O deserto, então, revela sua verdadeira função. Não é um castigo. É o espaço da purificação interior. É o lugar onde o ego se cala, e a alma aprende a escutar. As pedras representam as circunstâncias frias e duras da vida. As situações que parecem impossíveis. A fome simboliza o anseio da alma, a necessidade de encontrar sentido, sustento e presença divina. Mas o pão verdadeiro é o Verbo. É a palavra que alimenta o espírito e dá força ao coração. Neste ensinamento, Deus nos convida a confiar. A compreender que o poder espiritual não é para satisfazer a carência, mas para servir ao amor. O Espírito conduz ao deserto não para o mal, mas para o amadurecimento da fé. Quantas vezes, diante das pedras da vida, queremos transformá-las em pão? Queremos resultados imediatos, respostas rápidas, consolo instantâneo. Mas o Cristo nos ensina a esperar. A confiar no tempo do Pai. A nos alimentar da palavra e não do desespero. Quando compreendemos isso, algo muda dentro de nós. A ansiedade se dissolve. A pressa se acalma. E o coração aprende o repouso da confiança. A fé se torna o verdadeiro pão, invisível, mas nutritiva. E a alma descobre que a presença divina é suficiente, mesmo quando nada parece suficiente. Quem aprende a viver dessa palavra transforma o deserto em jardim espiritual. Transforma a falta em oração. Transforma o medo em serenidade. O Cristo nos mostra que o verdadeiro poder é o domínio de si mesmo. É o domínio da consciência sobre a urgência. É o poder que nasce da obediência, não do impulso. A primeira tentação nos ensina que o homem espiritual vive de uma fonte mais profunda. Nem só de pão, nem só de matéria, nem só de sucesso. Mas de cada sopro divino que se manifesta no coração em comunhão com o Pai. Aquele que entende isso nunca mais tem fome de sentido. Porque descobre que dentro dele habita o pão da vida, Cristo, o Verbo eterno que alimenta e sustenta todas as coisas. Quando me encontro diante da escassez ou da espera, o que busco primeiro, o pão visível ou a palavra invisível de Deus? Busco muitas vezes saciar o corpo e a mente,
mas esqueço que a verdadeira fome é da alma. E é a presença divina que realmente preenche o vazio interior. O que significam, para mim, as pedras do caminho? As pedras são as situações duras e frias da vida, aquelas que desafiam minha fé e me convidam a crescer em confiança. Quando olho com os olhos do Espírito, percebo que até as pedras podem se tornar altar. Porque o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Não foi para destruí-lo, mas para fortalecê-lo. O deserto é o templo da solidão sagrada, onde o ego se cala e o Espírito desperta. Também eu sou levado, às vezes, a desertos interiores para aprender a ouvir a voz de Deus. O que representa o pão na minha vida espiritual? O pão é tudo o que busco para me sentir seguro e completo. Mas a lição de Cristo me mostra que há um pão maior, o alimento da palavra, o sustento da fé, o consolo que vem do alto. Como posso transformar minha fome e minhas carências em oração? Posso fazer do meu anseio um chamado ao Espírito. Em vez de buscar preencher o vazio com coisas, deixo que o vazio se torne espaço para Deus habitar. Quando enfrento tentações, confio na força do Espírito que me conduz ou tento resolver tudo sozinho. Aprendo com Cristo que a vitória não está em reagir, mas em permanecer firme na verdade. A tentação se desfaz quando a consciência repousa na palavra. O que significa nem só de pão viverá o homem na minha jornada de fé? Significa que há uma vida mais profunda do que a que se mede por resultados, posses ou conquistas. É a vida da alma em comunhão com o Criador, uma existência sustentada pela presença divina. Quando compreendo esse ensinamento, o que acontece dentro de mim? A ansiedade se dissolve, e nasce a paz. O coração se torna morada do Verbo. E percebo que não preciso transformar pedras em pão, porque o próprio Cristo já se fez o pão vivo que me alimenta todos os dias. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, entre os versículos 5 e 7, somos conduzidos a um momento profundo da jornada de Jesus. O Espírito leva ao pináculo do templo, onde o inimigo o desafia dizendo: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Aqui, a tentação assume uma forma mais sutil. Já não é a fome do corpo, mas a sedução do orgulho. É a voz que busca transformar a fé em espetáculo, o dom em exibição, e a confiança em prova. O pináculo do templo é símbolo do ponto mais alto do ego, aquele lugar interno onde o ser humano deseja ser visto, admirado e reconhecido. É o altar da vaidade espiritual, onde a alma tenta provar o próprio valor. Mas o Cristo, sereno, responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Com essas palavras, ele desarma a tentação e revela o princípio da verdadeira fé, aquela que não precisa se provar para existir. A fé autêntica é silenciosa. Ela não se impõe, não desafia, não busca aplausos. Ela é presença firme, confiante, como o sol que nasce sem alarde. Jesus nos ensina que o verdadeiro poder espiritual não se manifesta por demonstrações públicas ou gestos grandiosos, mas na humildade de quem serve em segredo, confiando no amor do Pai. Nesta passagem, aprendemos que Deus não precisa ser testado, e o Espírito não se deixa manipular. Quando o inimigo cita as Escrituras, tenta distorcê-las, assim como muitas vezes o ego tenta usar a palavra para justificar seus próprios desejos. Mas a sabedoria divina não se curva às intenções humanas. O Cristo mostra que discernir é mais importante do que citar. Conhecer a letra é diferente de viver o Espírito. O ensinamento aqui é claro: a fé não é uma moeda de troca, mas um estado de entrega. Não devemos crer esperando um milagre, nem confiar apenas se virmos resultados. A fé verdadeira floresce no silêncio, quando o coração diz: mesmo que nada aconteça, eu confio. É nesse momento que o reino começa a nascer dentro de nós. O orgulho espiritual é uma das mais disfarçadas tentações. Ele se apresenta com aparência de luz, mas carrega a sombra da exaltação. Quando queremos ser vistos como santos, sábios ou especiais, o ego está no pináculo. Quando usamos a fé para provar valor, estamos nos afastando da humildade do Cristo. Por isso, o Mestre nos chama a descer do templo da vaidade e a reencontrar o chão da simplicidade. A humildade é a veste da alma que ama sem precisar ser notada. Ela serve, sem exigir retorno. Ela crê,
sem exigir sinais. E por isso, é livre. O coração que confia verdadeiramente em Deus não busca provas, porque já vive na certeza silenciosa da presença divina. Ao compreender este ensinamento, algo dentro de nós se transforma. O orgulho se dissolve, e em seu lugar nasce a serenidade. A necessidade de mostrar se transforma em vontade de servir. A ansiedade por reconhecimento dá lugar à paz de simplesmente estar em Deus. Essa é a verdadeira transmutação interior, o ego desce, e o espírito ascende. Na prática, esse aprendizado nos convida a observar nossas intenções. Quando oramos, buscamos a comunhão ou o resultado? Quando falamos de fé, buscamos inspirar ou impressionar? Quando agimos, o fazemos por amor ou por aprovação? Essas reflexões são o espelho do nosso templo interior. E é nesse espelho que o Cristo quer se refletir. Ignorar esse ensinamento é viver tentando a Deus, exigindo provas, sinais, respostas imediatas. É construir a fé sobre o orgulho e não sobre a rocha. Mas quem aprende a confiar sem testar, descansa na vontade divina e encontra a verdadeira liberdade espiritual. Assim, esta passagem nos conduz à essência da fé cristã, a confiança silenciosa que não busca evidências, mas permanece firme em amor. Jesus, ao recusar o salto do pináculo, nos mostra que o maior salto é o da consciência, do ego que se exalta para o coração que se entrega. O verdadeiro milagre não está em ser sustentado pelos anjos, mas em permanecer humilde diante de Deus. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus. E também em Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Que essa graça nos alcance. Que aprendamos a viver a fé que não exige prova, mas apenas presença. E que a voz do Cristo em nosso interior continue dizendo, em todas as tentações: confia. Não é preciso saltar para saber que o Pai te sustenta. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos 5 a 7, o Espírito nos conduz ao pináculo do templo, onde Jesus é desafiado pelo inimigo. A voz sombria diz: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos. É a segunda tentação. Não mais a fome do corpo, como antes, mas a fome da alma por reconhecimento. É o orgulho espiritual, o desejo secreto de provar que somos especiais, dignos, iluminados. O pináculo do templo representa o ponto mais alto da nossa própria vaidade. É o lugar interior onde o ego se sente acima dos outros e quer demonstrar poder, pureza ou santidade. É ali que a fé se torna exibição, e o dom se transforma em espetáculo. Mas o Cristo responde com serenidade e firmeza: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Com essas palavras, ele vence a ilusão mais sutil, aquela que tenta transformar a fé em palco e o amor em demonstração. O inimigo cita as Escrituras, mas as distorce. Assim também, em muitos momentos da vida, o orgulho pode usar a própria palavra para justificar nossos impulsos. Podemos citar versículos, fazer boas ações, buscar espiritualidade, mas se o coração deseja ser visto, a tentação ainda nos toca. Jesus nos mostra que conhecer a letra não basta, é preciso viver o Espírito. A verdadeira sabedoria não está em citar Deus, mas em permanecer em Ele. A lição é profunda: a fé autêntica não busca provas. A confiança real não exige sinais. Deus não precisa ser testado, e a fé não é um contrato de resultados. Ela é um estado de entrega silenciosa, uma certeza suave que vive mesmo quando o céu parece vazio. Quando o Cristo se recusa a saltar, ele nos ensina que o verdadeiro salto é o da consciência, do orgulho que quer aparecer para a humildade que quer servir. O orgulho espiritual é uma das mais perigosas armadilhas da jornada. Ele não se apresenta com face de maldade, mas com aparência de luz. Muitas vezes, pensamos estar servindo a Deus, quando na verdade buscamos reconhecimento. Pensamos estar pregando o amor, quando queremos ser admirados. Mas quando olhamos com sinceridade, percebemos: o ego está sempre tentando subir o pináculo. E o Cristo em nós está sempre chamando de volta à simplicidade. A humildade é o verdadeiro milagre.
Ela é a força que desce do alto para o coração, transformando o orgulho em paz. A humildade serve em silêncio, sem precisar provar nada. Ela confia, mesmo quando não é compreendida. Ela crê, mesmo quando não vê resultados. E é nesse estado de serenidade que o Espírito Santo encontra espaço para agir. Quando compreendemos este ensinamento, algo se purifica dentro de nós. O desejo de exibir é substituído pela alegria de amar. A necessidade de ser visto dá lugar à liberdade de simplesmente ser. A alma deixa o pináculo e encontra o chão sagrado da verdade interior. Essa é a transmutação espiritual, o ego se rende e o coração se ilumina. Na prática, esse aprendizado nos convida a observar cada intenção. Por que fazemos o bem? Por amor ou por reconhecimento? Por que oramos? Para estar com Deus ou para receber algo? Por que buscamos o sagrado? Para nos elevar ou para nos transformar? Essas perguntas são chaves que abrem portas na consciência. Responder a elas com honestidade é o início da libertação. Ignorar esse ensinamento traz consequências sutis. O coração que busca se afirmar pela fé se torna inquieto, dependente de sinais e elogios. A alma que tenta a Deus vive entre o medo e a vaidade. Mas quem confia sem exigir, quem ama sem esperar retorno, descansa no abraço invisível do Pai. A fé sem provas é a fé madura, aquela que floresce no deserto, sustentada apenas pela presença divina. Assim, esta passagem revela o verdadeiro propósito da espiritualidade, não provar o poder, mas viver a comunhão. Jesus, ao recusar o salto, nos ensina que o maior gesto de fé é permanecer firme, mesmo quando poderíamos mostrar grandeza. O poder do Cristo não está em voar do templo, mas em permanecer fiel à vontade do Pai. Como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus. E em Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Essas palavras ecoam em cada alma que busca verdadeiramente a luz. O ensinamento de hoje nos conduz à fé pura, ao amor silencioso e à humildade que reflete a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é tranquila, confiante e livre do desejo de provar qualquer coisa. Ela apenas é, como o vento que sopra, como a luz que ilumina, como o amor que não precisa ser visto para ser real. E quando essa consciência desperta em nós, deixamos de tentar a Deus e começamos a caminhar com Ele. Não mais no pináculo do orgulho, mas no templo vivo do coração. Ali, o Espírito sussurra suavemente. Confia. O Pai te sustenta, mesmo quando não saltas. O que realmente significa ser tentado no pináculo do templo? É ser levado ao limite da fé, onde o ego deseja provar a própria grandeza em vez de confiar no silêncio de Deus. Por que o inimigo cita as Escrituras para tentar Jesus? Porque o orgulho espiritual se disfarça de luz. Ele usa a aparência da verdade para confundir o coração e fazer do sagrado um instrumento de vaidade. O que Jesus revela ao responder, não tentarás o Senhor teu Deus. Que a fé verdadeira não precisa de espetáculo, nem de provas. A confiança em Deus é completa quando não exige garantias. Como esse ensinamento se aplica à vida diária? Cada vez que sentimos necessidade de reconhecimento, de sermos admirados ou validados espiritualmente, o Cristo em nós nos convida a permanecer humildes e silenciosos. O que esse entendimento cura dentro de nós? Cura a ansiedade de sermos vistos, o orgulho disfarçado de devoção e o medo de não sermos suficientes. Ele devolve à alma a serenidade da entrega. Quais virtudes esse aprendizado desperta? A humildade, a confiança, a simplicidade e o amor sem exibição, virtudes que refletem o próprio coração de Cristo. Como esse ensinamento transforma o interior comum em algo precioso? Quando deixamos o ego descer do pináculo e o coração volta ao centro da fé, a luz interior se acende. O silêncio passa a ter sabor de paz, e a presença divina se torna mais nítida. Como podemos praticar esse ensinamento no cotidiano? Servindo sem buscar aplausos, orando sem esperar sinais e amando sem precisar ser notado. Assim, transformamos cada gesto em oferenda pura ao Pai. O que acontece quando ignoramos essa lição? A fé se torna frágil e dependente de provas.
O coração se distancia da graça, e o ego volta a subir o pináculo, buscando glória em vez de comunhão. Qual é o propósito divino revelado aqui? Que aprendamos a viver a fé sem vaidade, a confiar sem exigir e a permanecer firmes na humildade. Assim, nos aproximamos da mente de Cristo, que confia em silêncio e ama sem precisar provar nada. A terceira tentação, o poder e o domínio do mundo, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 11. Imagine o Cristo sendo levado a um alto monte. Ali, diante de seus olhos, se desdobram os reinos do mundo e toda a glória que eles oferecem. A voz do tentador sussurra: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É o convite à ambição, ao domínio e à vaidade. Mas Jesus, firme na luz do Espírito, responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Nesta cena, a alma humana se vê refletida. O monte simboliza o ápice do ego, o ponto mais alto da ilusão de poder. Quantas vezes somos levados a esse monte interior, onde o mundo nos promete glórias passageiras? Lá, somos tentados a confundir conquista com propósito, influência com valor, domínio com plenitude. Mas o Cristo nos mostra outro caminho. Ele não nega o poder, mas o redefine. O verdadeiro poder não está em governar os outros, mas em dominar a si mesmo. O verdadeiro trono é o da consciência alinhada à vontade de Deus. Ao recusar o domínio terreno, Jesus vence a tentação do orgulho e revela que a autoridade espiritual nasce da obediência e da humildade. O ensinamento divino é profundo. Deus quer que aprendamos a servir, e não a ser servidos. A confiar, e não a manipular. A nos curvar diante dele, e não diante dos ídolos que o mundo ergue. Quando o coração se dobra em adoração verdadeira, o espírito se eleva em liberdade. Esse entendimento cura o medo de perder o controle, a ansiedade por reconhecimento e o vazio deixado pelas conquistas que não saciam a alma. Liberta-nos da necessidade de provar valor através de poder, sucesso ou aprovação. Cura a ferida do ego e abre espaço para a serenidade, para a fé e para o amor incondicional. Da humildade brotam virtudes que o orgulho jamais compreenderá. Surge a confiança, a simplicidade e a reverência ao divino. A alma, antes inquieta, descansa na certeza de que tudo pertence a Deus, e que nada nos falta quando vivemos no centro da sua vontade. Ao compreender esse ensinamento, algo se transforma dentro de nós. É como se uma chama suave purificasse o coração. A vaidade se dissolve, o desejo de controlar se silencia, e uma nova luz começa a brilhar. O interior comum se torna precioso, e o espírito se enche de paz. A alma aprende a servir, e em servir, encontra sua realeza. Aplicar esse aprendizado é um ato diário. É escolher o amor em vez do orgulho, o perdão em vez da disputa, o silêncio em vez da ostentação. É viver com a consciência de que tudo o que temos é dom, e todo dom é para o bem. Quando adoramos apenas a Deus, a vida se harmoniza, e as forças celestes se colocam a serviço da nossa caminhada. Mas quando ignoramos essa lição, caímos na armadilha de adorar o que é efêmero. Buscamos poder, e perdemos paz. Procuramos domínio, e nos tornamos prisioneiros. O coração se endurece, e a alma se distancia da graça. Toda idolatria termina em vazio, porque só Deus é fonte de plenitude verdadeira. Por isso, Jesus nos revela o segredo da liberdade espiritual. Adorar somente o Senhor. Servir somente ao bem. Confiar inteiramente no amor que sustenta o universo. E quando a alma faz essa escolha, a tentação se afasta, e os anjos, símbolos da harmonia e da ordem divina, se aproximam para servir a consciência desperta. O Cristo vence o último obstáculo e nos abre o caminho da comunhão plena com o Pai. Através de sua vitória, ele nos ensina que servir é reinar e que, na humildade, o Espírito encontra sua glória. Como ele mesmo disse em outro momento, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, o meu reino não é deste mundo. E o apóstolo João reafirma, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O apóstolo Paulo também recorda, em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte.
E o salmista nos convida: descansa no Senhor e espera nele. Salmos, capítulo 37, versículo 7. Assim termina a tentação no deserto. O Cristo sai vitorioso, e a alma humana, por ele iluminada, aprende que o verdadeiro reino começa quando deixamos de adorar o mundo, e passamos a adorar, em espírito e verdade, o Deus vivo que habita em nós. O que significa, para mim, essa cena em que o inimigo oferece ao Cristo todos os reinos do mundo? É a lembrança de que as tentações mais sutis nem sempre vêm com aparência de mal, mas com promessas de poder, glória e segurança. Quantas vezes busquei dominar o que me cerca, acreditando que isso me traria paz? E quantas vezes percebi que quanto mais controlo, mais me afasto da serenidade interior? Se Jesus, sendo o Filho de Deus, recusou governar o mundo para permanecer fiel ao Pai, o que me ensina essa escolha? Que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. O que é adorar apenas a Deus? É permitir que o coração se curve somente diante da verdade. É confiar que tudo o que precisamos nos é dado pelo amor divino, e que nada precisamos conquistar pela força do ego. Quais são as riquezas e reinos que o mundo me oferece hoje, e que ainda tento possuir? Talvez sejam status, reconhecimento, controle ou segurança. Mas Cristo me mostra que a verdadeira riqueza é o espírito, e o verdadeiro trono é a consciência desperta. O que acontece quando escolho servir apenas a Deus? A vida se ordena. O peso do orgulho se dissolve. O medo de perder se transforma em gratidão por existir. E a presença divina começa a agir através de mim com naturalidade. Porque os anjos serviram a Jesus após a tentação. Porque a alma purificada se torna novamente parte da harmonia divina. Quando deixamos de lutar contra Deus e nos rendemos ao seu amor, o universo inteiro coopera com o nosso caminho. Como posso aplicar esse aprendizado hoje? Escolhendo o silêncio quando o orgulho quiser falar. A simplicidade quando o ego quiser brilhar. E a entrega quando o medo quiser controlar. O que acontece se eu não viver esse ensinamento? A alma se cansa, porque busca no mundo o que só pode ser encontrado em Deus. O poder se torna fardo, e a liberdade se perde na ilusão da posse. Mas quando vivo esse ensinamento, o que floresce dentro de mim? Floresce a paz. Floresce a humildade que não precisa provar nada. E nasce uma confiança serena, aquela que Jesus demonstrou no deserto, sustentado apenas pela palavra e pelo Espírito. E qual é, afinal, o fruto desse aprendizado? É a consciência crística. É o estado em que o humano e o divino se unem, e a vontade do Pai se faz na terra como no céu. Quando o coração compreende essa verdade, a alma deixa o deserto interior e volta à vida como mensageira da luz. Servir a Deus se torna o maior privilégio, e cada ato simples se transforma em adoração viva. Assim, o Cristo continua vencendo em nós, e o reino de Deus se manifesta, silenciosamente, dentro de cada coração desperto. Depois da provação no deserto, quando o silêncio lapidou o Espírito do Cristo, algo novo começa a nascer. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, versículos 12 ao 17, nos diz que Jesus, ouvindo que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, junto ao mar, nas terras de Zebulon e Naftali. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que habitavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essas palavras marcam o despertar de uma nova etapa da missão divina na terra. A prisão de João é o sinal do fim de um ciclo, o ciclo da preparação, da voz que clamava no deserto. Agora é a própria luz que fala, é o próprio Verbo que caminha entre os homens. Jesus deixa Nazaré, a cidade discreta, e segue para Cafarnaum, cidade à beira-mar, no encontro das rotas humanas. Esse movimento tem um sentido profundo. O Cristo sai do recolhimento e vai ao encontro da humanidade em sua mistura, em sua confusão, em sua busca. A Galiléia das nações representa o coração do homem moderno, cheio de contrastes, cheio de crenças e dúvidas, habitado por sombras, mas ainda em busca da verdade.
E é nesse lugar simbólico, nesse território da alma, que a luz se manifesta. Deus não espera o coração perfeito para entrar, ele se revela justamente onde há trevas. Por isso, o arrependimento que Jesus anuncia não é apenas um abandono do erro, mas um movimento de abertura, um retorno à presença divina. Arrepender-se, à luz de Cristo, é permitir que a consciência se volte novamente para Deus. É um convite à reconexão, não ao castigo. Quando compreendemos essa mensagem, percebemos que o arrependimento é um dom libertador. Ele cura a culpa, dissolve o medo e restaura a confiança. O coração que se arrepende sinceramente não se humilha diante da condenação, mas se eleva na humildade diante da luz. Assim, o espírito encontra espaço para agir. Essa compreensão cura feridas antigas. Cura o orgulho de quem acredita já possuir a verdade. Cura a vergonha de quem se sente indigno de buscá-la. Cura o distanciamento entre o homem e Deus, entre o sagrado e o humano. Pois quando a alma permite que a luz brilhe em suas sombras, ela descobre que a graça sempre esteve próxima, apenas esperava ser acolhida. E desse contato nascem virtudes. A humildade que reconhece a necessidade de Deus. A esperança que renasce mesmo em meio às trevas. A compaixão que brota ao perceber que todos caminhamos entre luz e sombra. Esses sentimentos nos tornam receptivos ao espírito, e o interior comum começa a se transformar. A luz, ao entrar, não apenas ilumina, ela transfigura. O que era peso se torna leveza, o que era dúvida, torna-se fé. O arrependimento deixa de ser remorso e se torna ressurreição. O interior, antes comum, torna-se precioso. E o homem, antes voltado para o erro, agora caminha como um espelho da luz que o alcançou. Viver esse ensinamento é um chamado diário. É aprender a reconhecer as próprias trevas sem medo e a voltar o olhar para Deus todas as vezes que a sombra quiser dominar. É escolher a luz nas pequenas atitudes, nas palavras que edificam, nas ações que expressam bondade. É ser portador da presença de Cristo nos ambientes em que a escuridão ainda insiste em permanecer. Mas se ignoramos esse convite, o coração se fecha novamente. O arrependimento é substituído pela indiferença, e o reino dos céus parece distante, não porque Deus se foi, mas porque nós deixamos de olhar. A luz continua brilhando, mas os olhos se acostumam às trevas. Por isso, Jesus repete: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É uma lembrança viva de que o reino não está longe, está dentro. Basta abrir o coração para vê-lo. Essa passagem nos revela o início da missão visível de Cristo, mas, ao mesmo tempo, o início da missão invisível dentro de cada um de nós. Quando acolhemos a luz, tornamo-nos parte da expansão desse mesmo reino. E então a mente se purifica, a alma se clareia, e o olhar se torna semelhante ao olhar de Cristo. Um olhar que reconhece a luz mesmo onde o mundo só vê escuridão. Assim, o reino dos céus começa, não como promessa distante, mas como presença viva. É o reino que habita dentro de nós, que brilha quando o espírito é ouvido. Que cresce quando o coração se arrepende e se volta novamente para Deus. E os ecos desse ensinamento estão espalhados em toda a Escritura. O profeta Isaías já havia anunciado. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. No Evangelho de João, o próprio Cristo declara: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o apóstolo Paulo recorda aos Efésios: Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E o apóstolo João confirma: Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Essas vozes, unidas no mesmo Espírito, proclamam a verdade eterna. A luz divina não nasce no alto, mas dentro de nós. E quando permitimos que ela brilhe, o mundo ao redor também se ilumina. O que representa a Galileia das nações no contexto espiritual? A Galileia simboliza o coração humano em meio à mistura de crenças, dúvidas e buscas. É o espaço interior onde a luz divina precisa brilhar para dispersar as trevas da ignorância e da confusão. Porque Jesus inicia sua missão justamente nesse lugar.
porque o Cristo vai onde a luz é mais necessária. Ele não busca os corações perfeitos, mas aqueles que, mesmo em meio à escuridão, ainda desejam ver a verdade. Assim, o Evangelho começa no terreno fértil do humano, onde há sede de sentido. O que significa o arrependimento anunciado por Jesus? O arrependimento é o retorno à presença divina. Não é apenas abandonar o erro, mas abrir o coração para a luz de Deus, permitindo que o Espírito Santo renove a consciência e a conduza à comunhão. Como esse entendimento cura feridas interiores? Ele liberta o ser da culpa e do medo, transforma o remorso em humildade e restaura a confiança na graça divina. O arrependimento sincero cura a distância entre Deus e a alma, devolvendo a paz ao coração. Quais virtudes despertam quando vivemos esse ensinamento? A humildade diante da luz, a esperança que renasce mesmo nas trevas, a compaixão pelos que ainda caminham na sombra e a fé que confia no amor do Pai. Que transformação interior ocorre ao acolher essa luz? O interior se torna precioso. O peso se transforma em leveza, o erro em aprendizado, a escuridão em sabedoria. O arrependimento deixa de ser culpa e torna-se ressurreição. Como aplicar esse aprendizado no cotidiano? Reconhecendo as próprias sombras sem medo, buscando a presença divina nas decisões e escolhendo a luz nas pequenas atitudes, nas palavras, nos gestos, nas intenções. O que acontece quando ignoramos esse chamado à luz? O coração se fecha, a indiferença cresce, e o reino parece distante. A alma passa a viver nas sombras por escolha, não por falta de graça. E qual é a síntese espiritual que esse ensinamento nos revela? Que o reino dos céus está próximo porque habita dentro de nós. Quando a luz de Cristo é acolhida no coração, o mundo interior é transformado, e a mente se aproxima da mente divina. É assim que a alma, antes comum, torna-se reflexo da própria luz do Senhor. Imagine-se à beira do mar da Galileia. As ondas suaves tocam a areia, e o sol nascente reflete um brilho dourado sobre as águas. Nesse cenário simples e sagrado, Jesus caminha. Ele vê dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, lançando suas redes ao mar, porque eram pescadores. E então, com voz firme e serena, ele diz: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mais adiante, encontra Tiago e João, filhos de Zebedeu, que consertavam as redes com o pai. E eles também, ao ouvir o chamado, deixam o barco e o pai, e seguem o Cristo. Este momento não é apenas uma história do passado. É um símbolo vivo do chamado que ecoa dentro de cada alma desperta. As redes representam tudo aquilo que usamos para capturar segurança no mundo, nossos hábitos, apegos, preocupações e dependências. Quando o Cristo nos chama, ele nos convida a deixar as velhas redes, não por desprezo ao mundo, mas por amor ao propósito eterno. O chamado de Jesus é interior. Ele não fala apenas aos ouvidos, mas ao coração. E quando a alma escuta, ela reconhece a voz do pastor. Deus quer que compreendamos que o seguimento verdadeiro começa quando respondemos a esse chamado silencioso, deixando o conhecido para mergulhar no desconhecido da fé. É um convite à transformação e ao serviço, um despertar da alma para a missão de resgatar outras almas, não com imposição, mas com amor, paciência e compaixão. Esse entendimento cura profundas feridas espirituais e emocionais. Cura o medo de abandonar o que é confortável. Cura a ansiedade de controlar o próprio destino. Cura a ilusão de que nossa segurança está nas coisas materiais. Quando entendemos o chamado de Cristo, descobrimos que o verdadeiro amparo vem do alto, e não das estruturas que construímos na terra. A fé substitui a insegurança, e o amor dissolve o medo. E dessa cura brotam virtudes preciosas, a obediência espiritual, a entrega confiante, a coragem de seguir sem garantias visíveis. Brota a humildade de quem sabe que nada possui, mas tudo recebe. Brota a compaixão por aqueles que ainda lançam suas redes no mar da ilusão, buscando nas águas do mundo aquilo que só pode ser encontrado no coração de Deus. À medida que compreendemos e vivemos esse ensinamento, ocorre uma verdadeira transmutação interior. O interior comum se torna precioso. As antigas redes, que antes aprisionavam, tornam-se instrumentos de libertação. O pescador de peixes torna-se pescador de almas.
Aquele que antes trabalhava por sustento, agora trabalha por amor. A consciência, antes limitada ao próprio barco, se expande até o horizonte do reino. Na prática, seguir esse chamado é viver com propósito. É escutar, em meio às atividades diárias, a voz que nos convida a servir, ensinar, consolar e semear o bem. É transformar o cotidiano em missão, e as relações humanas em campo de colheita espiritual. É estar disponível ao Espírito Santo, que nos guia como o vento que move as velas do barco. Mas quando resistimos ao chamado, permanecemos presos às redes do ego. Ficamos exaustos tentando pescar sentido onde não há vida. As redes se rompem, e o coração se esvazia. Quem não responde ao Cristo interior corre o risco de permanecer na margem da existência, vendo o Mestre passar sem jamais segui-lo. Por isso, este ensinamento nos aproxima da mente de Cristo. Ele nos ensina a pensar com fé, a sentir com compaixão e a agir com entrega. Seguir o Cristo é permitir que o Espírito nos guie, é aprender a viver para algo maior do que nós mesmos. É compreender que o reino não é um destino distante, mas um estado de consciência que se manifesta quando abandonamos as redes do velho eu e caminhamos com o Mestre. Outros versos ecoam essa mesma verdade. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus diz: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me. E em João, capítulo 15, versículo 16, o Mestre afirma: Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos designei para que vades e deis fruto. Quando o Cristo nos chama, Ele não pede perfeição. Ele pede disposição. Ele chama pescadores simples e os transforma em mensageiros eternos. E talvez a pergunta mais profunda que podemos fazer diante dessa passagem seja: estou disposto a deixar minhas redes e seguir o Cristo? Tenho coragem de confiar no invisível? Reconheço o chamado do Espírito que me convida a servir, amar e crescer? E ao responder com sinceridade: sim, Senhor, eu irei, o coração se expande, e o mar da vida deixa de ser um mistério de medo para se tornar um oceano de propósito. Pois aquele que segue o Cristo, ainda que caminhe sobre as águas, jamais afunda, porque é sustentado pela fé que o chamou. O que significa, em minha vida, deixar as redes? Deixar as redes é soltar as seguranças, os hábitos e as dependências que me prendem ao antigo modo de viver. É abrir espaço para que Deus me conduza, mesmo quando não sei o destino. Porque o chamado de Jesus é tão direto e simples. Porque o amor divino não precisa de explicações longas. O Espírito fala ao coração, e quem reconhece a voz do Cristo sente o impulso de seguir sem hesitar. O que me impede de ouvir esse chamado interior? O ruído das preocupações, o medo de perder o controle e o apego às velhas formas de segurança. Quando o coração se aquieta, o chamado se torna audível. Porque Jesus escolheu pescadores e não mestres ou poderosos. Porque o reino de Deus se manifesta na simplicidade e na disposição. Os pescadores sabiam esperar, lançar e confiar, 3 virtudes que também definem o caminho espiritual. O que quer dizer ser pescador de homens? É aprender a resgatar almas com amor, paciência e fé. É viver de modo que a luz que me transforma também ilumine outros. De que forma esse ensinamento cura minhas feridas interiores? Ele cura o medo de abandonar o conhecido e o vazio de uma vida sem propósito. Ensina que seguir a Cristo é encontrar segurança em Deus, e não nas circunstâncias. Quais virtudes despertam quando acolho o chamado de Jesus? A coragem de confiar, a humildade de servir, a paciência no processo e a alegria de cumprir uma missão maior do que o próprio ego. Como essa compreensão transforma meu interior? O coração comum se torna precioso. A antiga necessidade de controlar é substituída pela entrega. O pescador da matéria se torna pescador do espírito. Como posso aplicar esse aprendizado no dia a dia? Escutando a voz de Deus nas pequenas coisas, sendo um canal de amor nas relações e lembrando que cada gesto de bondade é uma rede lançada no mar da vida. O que acontece quando ignoro o chamado do Cristo? Permaneço preso nas mesmas redes, repetindo ciclos de esforço e frustração. A alma sente que trabalha muito, mas pesca pouco. E o que acontece quando eu digo sim ao chamado? A vida ganha propósito. O mar se torna campo de missão,
e cada desafio, uma oportunidade de servir. O Mestre caminha comigo, e o coração descansa em sua vontade. O que essa passagem revela sobre a mente que Cristo deseja em nós? Uma mente livre, confiante e obediente ao amor divino. Uma consciência que vive não para si, mas para manifestar o reino em cada gesto e palavra. E no silêncio do coração, quando o Cristo me chama, eu posso perguntar: estou pronto para deixar minhas redes? E se o coração responder sim, é porque o Espírito já começou a guiar o barco da minha alma rumo ao infinito amor de Deus. Imagine o início do ministério de Jesus na Terra. A Galileia, simples e misturada, torna-se o cenário onde a luz começa a brilhar com força. Mateus nos diz que Jesus percorria toda a região, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades entre o povo. A presença do Cristo é poder curativo. Sua palavra não apenas instruía, ela tocava, despertava, restaurava. Em cada gesto, em cada olhar, ele revelava a essência do reino: amor que cura, verdade que liberta, compaixão que reconcilia. A Galileia simboliza a alma humana, feita de contrastes, fé e dúvida, luz e sombra, esperança e cansaço. Quando o Cristo caminha por ela, é como se o Espírito percorresse os vales mais profundos do nosso ser, iluminando tudo o que estava adormecido. Ensinar é abrir os olhos da mente. Pregar é acender a fé no coração. Curar é reunir o que estava fragmentado, corpo, alma e espírito, em perfeita unidade. O ensinamento que o Pai nos transmite aqui é claro: o reino de Deus não é uma promessa distante, mas uma realidade viva que se manifesta onde o amor age. Cada cura é uma lembrança de que a presença divina opera no agora, e que a fé é o canal que permite que essa presença flua. Deus quer que reconheçamos que o reino está próximo, sempre que o coração se abre e a compaixão se faz gesto. Quando compreendemos isso, muitas feridas começam a se dissolver. A sensação de distância entre nós e Deus desaparece. A descrença, o medo e o desânimo dão lugar à confiança e à serenidade. Essa compreensão cura não apenas enfermidades físicas, mas também as dores invisíveis, as da alma cansada, da mente agitada, do coração endurecido. Ela ensina que o verdadeiro milagre não está apenas no toque de cura, mas na restauração da comunhão com o divino. E dessa luz brotam virtudes silenciosas. A fé que se torna viva, a compaixão que se torna ação, o amor que se transforma em serviço. Jesus não buscava glória, ele caminhava para servir. E ao servir, curava. Cada ato seu era uma semente de eternidade plantada no solo da humanidade. Quando esse ensinamento é vivido, o interior comum se torna precioso. A alma se abre, o coração se torna altar, e a mente aprende a descansar na presença do Espírito. O corpo, antes instrumento do medo, torna-se veículo da paz. Essa é a transmutação interior que o Cristo realiza, transformar o ser humano dividido em templo vivo da presença divina. Aplicar esse aprendizado é tornar-se também um canal de cura. Quando acolhemos, ouvimos, perdoamos e amamos, tornamo-nos reflexo do próprio Cristo. O reino começa em nós, se manifesta nas relações e se expande silenciosamente no mundo. O Evangelho deixa de ser palavra e se torna vida. Mas quando esse ensinamento é ignorado, o ser permanece fragmentado. A mente se perde nas preocupações, o coração se fecha, e o corpo carrega o peso do desalento. A vida parece sem sentido, e a fé se torna memória distante. Ignorar o Evangelho do Reino é viver cercado de milagres e não enxergá-los. Ao final, a síntese deste aprendizado é clara e luminosa. Cristo é o restaurador da alma. Ele nos convida a participar de sua obra, sendo presença curativa no mundo. Servir é curar, e curar é amar. O Cristo deseja que habitemos a mente da fé, a serenidade do amor e a alegria do servir. Quando fazemos, o reino de Deus se revela em cada respiração, em cada gesto de bondade, em cada alma tocada pela luz. Como confirmação desse mesmo princípio, Isaías proclama: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Em Lucas está escrito: E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Em João, o Cristo declara: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância.
E em Atos dos Apóstolos, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos, porque Deus era com ele. Essas palavras ecoam até hoje, lembrando-nos que a missão de Jesus continua através de nós. Cada vez que curamos com amor, ensinamos com verdade ou consolamos com fé, o reino se expande. E assim, passo a passo, o Cristo renasce no coração do mundo. O que significa Jesus percorria toda a Galileia, ensinando, pregando e curando? É o movimento do Espírito que alcança todas as dimensões do ser, a mente que aprende, o coração que desperta e o corpo que se harmoniza. Porque Jesus unia ensino, pregação e cura no mesmo ministério. Porque o reino de Deus é totalidade. A palavra ilumina, a fé fortalece e o amor restaura. Nenhuma transformação é completa se não envolver o ser inteiro. O que representa a Galileia nesse contexto espiritual? A Galileia simboliza a alma humana em sua mistura de luz e sombra, lugar onde a verdade começa a brilhar entre as confusões e contradições do mundo interior. Porque as multidões o seguiam. Porque reconheciam em ele a voz que falava direto ao coração. Suas palavras tocavam as feridas invisíveis e acendiam a esperança que há muito estava adormecida. Como podemos viver esse mesmo poder curativo de Cristo hoje? Quando agimos com amor, compaixão e fé, tornamo-nos canais do mesmo Espírito. Cada gesto de bondade é um reflexo da presença divina curando o mundo através de nós. Que tipo de cura Jesus nos convida a buscar primeiro? A cura da separação interior. Quando a alma volta a confiar em Deus, o corpo, a mente e o coração reencontram a harmonia natural que vem do Espírito. O que impede o homem de viver essa cura profunda? O apego ao medo, à culpa e à descrença. Quando o coração se fecha, a presença divina continua agindo, mas o homem não a reconhece. O que aprendemos sobre a verdadeira missão espiritual? Que servir é o milagre mais alto. O Cristo curava porque amava, e amava porque via o Pai em todos. Segui-lo é aprender a ver com os mesmos olhos. Como esse ensinamento transforma nossa maneira de viver? Ele nos tira do estado de busca exterior e nos conduz à prática viva do Evangelho, tornando cada dia um espaço de comunhão, cura e serviço. Qual é o sinal de que o reino de Deus começou a se manifestar em nós? É quando a paz interior deixa de depender das circunstâncias, e o amor começa a guiar nossas ações. Nesse instante, a presença do Cristo já caminha conosco. No 4º capítulo do Evangelho de Mateus, a jornada espiritual do Cristo ganha forma viva. Aqui, o Filho de Deus atravessa o deserto, não para fugir do mundo, mas para vencê-lo dentro de si. Cada tentação revela um espelho das provações humanas, o desejo da matéria, a sedução do orgulho e a ânsia pelo poder. Mas Jesus responde com silêncio e fidelidade, mostrando que o verdadeiro domínio não está em possuir, e sim em permanecer unido ao Pai. Do deserto, ele emerge não apenas fortalecido, mas iluminado. O Espírito que o conduziu à solidão agora o conduz à missão. E assim começa a grande obra, anunciar o reino, chamar discípulos, curar os enfermos e revelar, com gestos e palavras, o amor que reconcilia o céu e a terra. O Cristo não fala apenas às multidões, ele fala ao coração de cada um. Ensina que o arrependimento não é culpa, mas retorno à luz. Mostra que seguir o chamado é deixar as antigas redes, os medos, as seguranças e as ilusões, para viver guiado pela fé. Em cada cura, em cada palavra e em cada passo, o Mestre nos mostra o poder da comunhão com o Espírito. Ele é a luz que se ergue sobre os que jazem em trevas. E toda alma que, como ele, enfrenta o deserto e vence suas tentações, torna-se também portadora dessa mesma luz, a luz que não se apaga, a luz que liberta. Assim, o capítulo 4 é mais que uma narrativa, é um mapa da ascensão interior. Um convite para reconhecer em nós o Cristo vivo, aquele que chama, transforma e cura. Pois quando a fé se torna caminho e o amor se torna ação, o reino dos céus deixa de ser promessa distante e começa a florescer dentro de nós.